Olá pessoal, bom, bem-vindos à disciplina de Banco de Dados 1, tá? Na verdade é uma revisão de Banco de Dados 1. Eu poderia criar uma série aí no canal Vida Programação falando de bancos de dados, mas eu vou dar de maneira bastante comprimida, bastante resumida a matéria de Banco de Dados 1, pela questão de alguns pedidos aí e tal, justamente por questões de estudo. Então, por ser uma matéria bastante extensa e que após você ter compreendido algumas partes conceituais dela, você se torna um expert, é uma matéria muito simples e fácil de, como é que fala, de abstração. Você consegue abstrair após você ter lutado muito, estudar bastante, você consegue entender melhor banco de dados, se vocês me entendem, tá certo? Então, vamos à aula. Bom, deixa eu avançar aqui o slide. Para a nossa introdução já está bastante recheada de perguntas e pretendo, na verdade, respondê-las. Por exemplo, o que é um banco de dados? Bom, se a matéria é de bancos de dados e uma revisão, precisamos revisar e entender o que é banco de dados. O que seriam bancos de dados? Poxa vida, tô naquela prova e esqueci, Stephanie. Como devo definir para não esquecer jamais? Bom, posso definir de maneira bastante simples. Banco de dados, na verdade, serve para o armazenamento de informações, armazenamento dos dados, das informações dentro dele, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela e essa tabela, por exemplo, um tipo clássico de compreensão, eu tenho uma tabela cliente. Essa tabela cliente, eu tenho ali informações de quem? Do meu cliente. Eu tenho o nome, tenho o sobrenome, eu tenho a rua, tenho o número da casa e por aí vai. Todos esses componentes que são chamados em bancos de dados de atributo são a minha informação, são informações que estão salvas aonde? No meu banco de dados. Então, o banco de dados ele serve para o armazenamento de informações de maneira bastante enxuta para você entender melhor. Para que eu preciso, Para que eu preciso de um banco de dados? Putz, para que eu preciso de um banco de dados? Que chuchuzão é esse? Bom, você precisa de banco de dados por os seguintes motivos. Bom, vou pegar um exemplo de um usuário. Pensamos um pouco. Eu gosto muito de dar minhas aulas dando comparações e exemplos para poder ter melhor abstração, ok? Tem um cliente, esse cliente, tem um usuário, tem um usuário, esse usuário foi lá, acessou na internet, por exemplo, a agenda eletrônica e baixou a agenda eletrônica, instalou no seu computador e aí ele começa a usar aquela agenda eletrônica. Ele pega a sua agenda antiga, velhinha, que está lá na tua casa e pega a agenda, fala, não, vou me desfazer dessa papelada toda, vou jogar toda a informação, tudo que eu tenho para o computador. Agora eu tenho um programa que vai poder armazenar, vai poder guardar os números de telefone, o nome das pessoas, tudo aquilo que eu quero, uma agenda. Então a pessoa começa, adiciona, salva, salva endereço, salva nome, salva tudo que ela precisa, tudo que uma agenda eletrônica tem que suprir, ela salva. Então, eu precisei de um banco de dados, mas o usuário, pela sua inocência, às vezes ele não sabe, a não ser que seja um usuário avançado que compreenda o que é um banco de dados, mas está ali salvo no banco de dados, Então, para isso que você precisa de um banco de dados, para armazenar informação, tá? Armazenar informação. Você, programador, é sua obrigação saber bancos de dados. É sua obrigação porque você vai desenvolver um software e você vai precisar adaptar, colocar o banco de dados no seu software.
Por exemplo, você faz uma agenda eletrônica. Sua agenda eletrônica, ela precisa armazenar as informações. Da mesma forma para estoque, qualquer tipo. Então, você precisa, tá? Exceto alguns softwares, por exemplo, científicos e tudo mais, que aí alguns deles eles não têm essa necessidade, né, de poder estar tendo um banco de dados. Mas a maioria dos programas, os outros programas, você precisa colocar o banco de dados, sim, tá? Como definir e construir um banco de dados? Bom, para isso nós temos ferramentas, né? Ferramentas que ajudam no auxílio, no desenvolvimento de bancos de dados, tá? Então existem várias ferramentas disponíveis no mercado, quanto pagas, quanto não pagas, no caso são as versões gratuitas, e para isso tem toda a história. Eu posso até passar no vídeo aqui, contar um pouquinho da história, da questão dessa evolução de banco de dados, como é que foi o início de tudo, tá? Posso estar explicando aí, tá? Como vou usar um banco de dados? Através de um sistema de gerenciamento, né, de bancos de dados, né, o famoso GBD. Então é uma ferramenta que vai te auxiliar, que vai te ajudar a você criar banco de dados, a você criar toda a estrutura de banco de dados, tá? Qual a segurança que um banco de dados me oferece? Putz, é isso, galera. O banco de dados te oferece, por exemplo, a segurança. Vamos pensar aí um arquivo. Temos um arquivo. Esse arquivo, vamos pensar no arquivo criptografado. Vamos supor que você acaba encontrando ele. Aí, não, tive uma ideia melhor para você entender. Deixa eu ver. Por exemplo, você pegou um HD externo do teu amigo. Pensou? Um HD externo do teu amigo. Aí você conecta no seu computador, abre, aí aparece lá fotos íntimas, e aí você vai lá, clica, aí você aparece lá, digite a senha para ver, tal. Aí você, ai meu Deus, tem senha isso aqui, não vou poder mais ver as fotos, e agora? Bom, gente, se as fotos foram salvas num banco de dados, pode ter certeza que que você não vai conseguir, a não ser que se a senha for, por exemplo, 1234, ou nome de datas, algo assim do tipo, aí tem como quebrar. Mas se o seu banco de dados tiver salvo as 7 chaves, meu querido, difícil alguém vai conseguir entrar e ver suas fotos íntimas. É só um exemplo besta, simples de se compreender, que o banco de dados ele é íntegro, ele é fiel, então ele não vai deixar com que a sua informação seja violada, a não ser que você coloque uma senha fácil. Você precisa saber usar uma boa senha. Então não é fácil você ter acesso ao banco de dados. Você tem essa segurança, você tem essa proteção, tá certo? Nossa, eu falei asneira demais. Vamos continuar. Objetivo, né? O objetivo do banco de dados. Tem que tomar cuidado para não ver se eu estou avançando demais aí nos minutos. Eu falo demais. Bom, o objetivo: armazenar dados devidamente organizados, permitindo a sua recuperação de modo rápido e confiável, somente para os usuários devidamente autorizados. Foi isso que eu acabei de falar, galera, né? Foi isso que eu acabei de falar através do exemplo que eu dei. Um exemplo, por exemplo, não pôde acessar as fotos íntimas, por exemplo, que estava lá protegido, tá? Então, tá ali as 7 chaves. Então, o banco de dados ele tem essa proteção,
tá? Eu vou pular essa parte aqui, senão eu vou ficar falando. Vamos ter uma visão geral. O conceito de entrada de dados, processamento e saída de dados. Bom, o conceito disso, independente de ser matéria de banco de dados ou não, vemos isso em fundamentos da computação também. Tudo que você faz, por exemplo, no seu computador, um exemplo, eu tô aqui, né, tô fazendo o vídeo, mas se eu quiser dar um comando no meu computador, ele está recebendo uma entrada. Uma entrada o quê? Uma informação. Essa informação era trabalhada, que é o processamento, e o meu computador vai me responder com uma saída. Uma saída o quê? Uma resposta. Então, essa é a visão, que tudo praticamente, tudo que você faz, por exemplo, se eu te der um beliscão, você vai sentir alguma coisa. Você vai sentir uma dor. Seu cérebro vai processar que você sentiu dor, ou você vai falar ai, ou você vai me xingar, ou você vai fazer alguma careta, sei lá. Então é mais ou menos assim, sabe? Bom, deixa eu continuar lendo aqui o slide para poder continuar falando. Usado apenas por cientistas, militares. Deixa eu ver. Isso aqui são exemplos de e evolução aqui. Bom, como aqui, por exemplo, do cartão perfurado, né? Gente, isso aqui é do tempo da Idade da Pedra. Graças a Deus, glória a Deus, que isso não precisa mais. Mas enfim, eu dei aqui um exemplo, não vou poder ficar explicando tudo aqui, não. Vou falar tudo de maneira resumida. Deixa eu ver, conceitos de arquivos, né, de dados, arquivos convencionais, arquivos consequenciais. Surge o conceito de bancos de dados apresentado pela IBM. Bom, gente, aí foi quando começou, sabe? A IBM, ela lançou um tipo de banco de dados, tá? E esse banco de dados, assim, tipo, não tinha, e todo mundo ficou feliz quando isso aconteceu. E o Peter Shen, que lá, né, ele faz um tipo de conceito de modelo, né, de entidade de relacionamento. Nós sabemos que a questão de modelo de entidade de relacionamento, ela é muito importante, porque nós vamos poder relacionar as nossas tabelas, uma tabela com a outra, que vai ter a sua função, né? Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma tabela cliente, ela precisa se conectar com a tabela produto, porque o meu cliente, ele compra produto, tá? Então, é um exemplo de relacionamento. Então, existe esse relacionamento. A mesma coisa é por exemplo, o gerente. O gerente pode ser um funcionário, né? Mas ele está na tabela de funcionário, mas ele pode gerenciar tudo, aquilo que for permitido. Então existem relacionamentos. Então essa foi a primeira proposta. Esse Peter Shen, ele fez a proposta de modelo de relacionamento, tá? E a IBM lançou, né, o banco de dados, o primeiro banco de dados aí, que foi o DB2, que na verdade ele existe até hoje, tá? Vamos prosseguir. A plataforma Unix surge com um conceito, né? Putz. Bom, vou explicar uma coisinha aqui pra vocês, talvez vocês não saibam. Bom, o Unix, né? Ele, na verdade, ele veio de uma maneira muito de revolução. A IBM, na verdade, teve alguns funcionários que trabalhavam para a IBM que saíram da IBM e criaram o Oracle. Quem conhece o Oracle? Levanta a mão aí. Então, o Oracle que nós conhecemos hoje, né? Foram de antigos funcionários da IBM, né? Que lançaram a empresa Oracle e o sistema de bancos de dados, tá? E elas saíram e pensaram assim em algo revolucionário. Elas pensaram assim: bom,
vamos criar, né, algo multiplataforma, que rode Linux, que rode Windows. Então eles tiveram essa visão da glória, essa visão. Não pensaram apenas em dar suporte para um tipo de sistema operacional. Eles pensaram, não, vamos desenvolver algo para Unix. Vamos criar, porque nós vemos que o Unix ele vai dar dinheiro. Então, a gente abraçando o Unix por ser uma plataforma livre, nós vamos alcançar mais clientes. Aí lançaram aí o Oracle, tá? Tô falando na minha linguagem assim, mas vamos lá, ó. Logo depois o Sybase, né? Bom, o Sybase, ele na verdade ele tinha uma relação, né? Uma relação com a Microsoft, mas essa relação foi rompida, essa relação acabou e cada um foi pro seu caminho. Por exemplo, a Sybase, ela trilhou o seu caminho, entendeu? Ela trilhou o seu caminho, continuou, tanto que ainda ela existe até hoje. E a Microsoft também trilhou o seu caminho, então cada um deles tiveram a cópia do código-fonte, fizeram cada um o seu caminho. E a Microsoft tem a linguagem aí de programação, tem o seu próprio banco de dados, que é o SQL Server, que todo mundo conhece, só que uma desvantagem muito grande, que ela só roda, na verdade, em plataforma Windows, né? Então é uma desvantagem. E nesse conflito aí de banco de dados, né, nesse tempo, fez com que o Oracle pudesse crescer. E ele é até hoje o mais usado, entendeu? Então ninguém segurou o Oracle depois disso, tá? Então ele é líder nato. Falei demais. Bom, eu acho que eu vou fazer outro vídeo aí pra continuar falando, senão vai ficar muito grande e fica depois ruim pra me poder upar. E aí vocês podem ver, ó, que tem muita coisa aqui ainda, ó. Tá vendo? Muita coisa mesmo. Aí eu vou estar falando em outro vídeo, tá bom? Então vamos ter banco de dados 1 aí, parte 2, tá?